Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, que sempre entra no ar no nosso canal todas as sextas-feiras às 20 horas. Para não perder um programa sequer, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo novo no canal da Seichonoye do Brasil, você receberá as nossas notificações. Claro, também aproveite este momento para curtir, compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas, principalmente aqueles que não conseguem se livrar da chamada procrastinação. É um trava-língua, né? Procrastinação, para quem sempre adia todos os seus afazeres, adia os seus sonhos, nós vamos falar bastante sobre este tema. E para esta roda de conversa, para esse diálogos, nós temos dois convidados muito especiais. Ele que é vice-presidente da Associação Fraternidade da Seichonoye do Brasil, preletor em grau sênior, Benedito Antônio Lopes Rodrigues Coura. Seja bem-vindo, Bené. Muito obrigado, preletor Milton. Bom estar aqui contigo novamente. É um prazer estar aqui estudando mais a Seichonoye. Muito obrigado. E a nossa outra convidada, muito especial, preletora em grau master, Deise Pimenta e Souza. Seja bem-vinda, preletora Deise. Obrigada, Miltinho. Também é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Com certeza teremos um diálogo maravilhoso. Então, hoje nós não podemos adiar o nosso bate-papo, né? Afinal de contas, nós vamos falar sobre a tal chamada procrastinação, uma palavra que a gente tem que tomar bastante cuidado para não travar a nossa língua, porque é uma palavra de difícil pronúncia. Afinal de contas, quando nós falamos em procrastinação, o que significa procrastinação, preletora Deise? Procrastinação é uma palavra, né, não diria nova, mas pouco usada, né? A gente gosta mais do adiar, do deixar para depois, do deixar dormir, né? Do deixar quieto, né? Parece coisa de mineiro, né? Deixa quietinho lá dormindo. Significa adiar certas coisas. Existe gente que adia certas coisas por hábito, já cria aquele hábito de adiar, e existem outras pessoas que adiam por vários motivos, né? Insegurança, são vários os motivos. Né? Então, procrastinação significa isso. É difícil até de falar, mas existe. Né? Com toda certeza. Bené, como que a Seichonoye interpreta essa tal da procrastinação quando nós da Seichonoye falamos e temos a referência da nossa natureza divina, de perfeição inerente a cada ser humano? Será que não é contraditório a gente falar filho de Deus perfeito e aquele que procrastina? Na verdade, a gente tem visto que cada vez mais a gente está procrastinando, né? É muito prático deixar para depois as coisas para realizar. Um dia desses eu estava vendo no Instagram uns vídeos, e aí tinha uns questionamentos sobre procrastinação. E a primeira pergunta é: você prefere deixar a sua casa bagunçada e assistir série? Ou você prefere arrumar tudo, deixar tudo cheirosinho, e aí sentar tranquilo para assistir série? Obviamente que a pessoa respondia dizendo: prefiro arrumar tudo para depois ficar mais tranquilo. Na verdade, as pessoas procrastinam, Miltinho, muitas vezes não é porque querem. Existem algumas questões mentais, psicológicas que envolvem isso, e que a gente precisa prestar bastante atenção. Não são só as três que eu vou citar aqui, mas eu gostaria de citar 3 casos. Mas o primeiro deles é quando a gente se sente incapaz de fazer determinada coisa. Por exemplo, quando a gente é adolescente, primeiro namoro, segundo namoro, e você não quer mais ficar naquela relação, você fica enrolando, fica procrastinando para terminar. Né? Ou quando você está no emprego que você não está feliz, você quer sair dali, mas você tem vergonha ou tem medo de falar com o teu chefe, você vai procrastinar. Então, muitas vezes acontece exatamente por causa desse sentimento de incapacidade, de que não é possível.
Esse é um dos casos que causa a procrastinação. A gente, quando tem baixa autoestima, acha que não é capaz, acha que não é possível a gente realizar aquele feito, aquele projeto, aquela atividade. A gente acaba empurrando com a barriga, né, como a gente diz, exatamente tentando fugir o máximo possível daquela situação. Isso é muito sério. Mas tem um segundo caso também, que ocorre quando a gente rejeita não só a nós mesmos, mas principalmente a situação em que a gente está. Tem muito a ver com o primeiro caso que a gente citou, mas o primeiro caso é muito mais autoestima, você não se aceitar, e no segundo caso é você estar numa situação que é incômoda, né? Mas ela é tão incômoda que você não consegue sair dela, você não vê saída dela, e você prefere, às vezes, ficar sofrendo ali e não dar cabo daquela situação. Por uma série de motivos. Mas o terceiro, que é o mais sério, que eu acho que tem muito a ver com a Seitinoye, doutora Deise, é a forma que a gente considera o tempo. Tempo é dinheiro, é o que a gente sempre tem ouvido, mas a Seitinoye fala que tempo é vida. E a gente joga muito tempo fora, procrastinando, adiando as nossas decisões, adiando aquilo que você tem que fazer para ser mais feliz, para fazer as pessoas ao seu redor mais felizes e assim por diante, né? Procrastinação causa isso, causa infelicidade. Felicidade causa uma série de problemas para a gente, que não é o tema de hoje. Mas a gente vê que pessoas se habituam a procrastinar exatamente porque não vem a saída, não vem uma resolução para aquela situação, e aí começa a entrar em depressão, começa a entrar num estado de sofrimento. Isso é muito complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado de não deixar de olhar, em qualquer situação que a gente está, tanto o procrastinador, se for outra pessoa, quanto a si mesmo, se você está procrastinando, lembrar que é filho de Deus, que tem capacidade de alterar essa situação, de mudar essa situação, né? O livro dos jovens fala disso também. Página 70, tem um texto aqui bem legal que fala sobre a força criadora. E a força criadora diz respeito àquilo que aquela força que nós utilizamos para criar algo novo, para transformar a vida da gente. Ela pode ser utilizada de diversas formas. Obviamente que a gente está falando aqui sobre a força criadora utilizada para trazer um destino mais feliz. E ele fala, Deus dá a força criadora. Sendo força criadora, não aprecia a estagnação, não aprecia estar parado, né? Acrescentemos sempre um novo progresso na vida. Isso é a vida de água que corre. Água que corre, água que não para, né? Está sempre se movimentando. É a vida que não se deteriora. Se compararmos uma pessoa que procurou todos os dias melhorar em algum aspecto, durante um ano, com uma outra que nada fez para progredir, que procrastinou, né, notaremos uma grande diferença entre elas. E normalmente a segunda vai ter umas situações aí mais negativas, né? Não é só isso também, né? Tem gente que tem prazer em procrastinar. Aquilo lhe dá uma certa satisfação, né? Então, ele não faz determinadas coisas na época certa, no momento certo, porque aquilo é tranquilo para ele. A gente costuma dizer na Seitinoye que cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua individualidade. Então, às vezes, a pessoa está procrastinando, adiando determinadas coisas, porque ela é assim, né? As pessoas que me conhecem sabem, eu trabalhei 10 anos na orientação pessoal. Iam pessoas lá que falavam, mas por que eu tenho que correr? Mas por que eu tenho que fazer? Deus, que é Deus, levou 7 dias para construir o mundo. Por que eu tenho que fazer tão depressa, né? Então, existem algumas pessoas que sentem prazer nisso. O Prieto Benê falou sobre a pessoa que ou corre para limpar ou descansa primeiro para limpar depois, né? Eu tenho na minha família uma pessoa assim, que fala, para que eu vou limpar tudo agora, se amanhã está sujo? Então, eu deixo para amanhã, eu já limpo de uma vez. Então, essa história do tempo que a pessoa precisa administrar é muito individual, porque às vezes a gente rotula, né? Esse é um procrastinador, e às vezes ele não é,
Às vezes não é procrastinador. Às vezes ele tem o tempo dele. Nós temos o nosso tempo, né? Você tem filho também. Cada um é de um jeito. Cada um tem seu tempo. Então, tem um trecho na Sutra Sagrada que fala, né? O tempo é o senhor da vida, né? O tempo está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto aberto e infinito. Então, o professor Masaru Taniguchi vem dizer o que com isso? Que quando você segura o tempo, ele diminui. Ele fica pequeno. Se você for uma pessoa que você fala, não tenho tempo, você cada dia tem menos. E a pessoa que não, que ela sempre dá um jeitinho, o tempo dela parece que se estica. Eu levanto 4 horas da manhã todos os dias. Eu dou conta de tanta coisa que eu falo, não sei como que eu dou conta. E o meu tempo estica. Tudo que eu preciso eu consigo fazer no tempo. Isso é porque eu respeito o tempo. Então, o tempo também, ele é uma criação divina e ele precisa ser respeitado. Só que o outro que está procrastinando não significa que ele não respeita. Significa que ele é assim, para ele está certo. Né? Então, quando a gente vai tratar esse tema procrastinar, nós precisamos saber quem é o procrastinador, que sente prazer de procrastinar, às vezes até para cutucar uma pessoa, né? Ou ele sabe que alguém está correndo perto dele, ele vai bem devagarzinho, ou aquele que ele é assim naturalmente, né? Ele é naturalmente assim. Eu brinquei no início, né? Coisa de mineiro, mas a gente sabe que mineiro, baiano, eles têm essa calma para fazer as coisas. Não significa que não respeitam o tempo. Significa que o tempo deles é assim. E como eles têm a mente tranquila, o tempo deles se estica, né? Abre a mão e se torna infinito, como diz o mestre Masaru Taniguchi. Então, o procrastinar precisa ser assim bem analisado para você não julgar o outro pelo aquilo que você pensa. Aquele é um procrastinador. Ele não gosta de nada correndo. E não, é o tempo dele, né? E o julgamento nunca é legal mesmo, né? O professor Denise falou de uma coisa interessante. Julgar não é legal. Quem nunca procrastinou, né? De alguma forma. É que, obviamente, a gente, quando vê que está tendo hábitos que estão adiando, que estão atrasando, que estão procrastinando, a gente tenta mudar isso daí. Mas a gente teve, em algum momento da vida, alguma atitude de procrastinar, né? Ou teve o hábito de procrastinar. Mas, mesmo tendo ocorrido isso, a gente precisa mudar. E, principalmente, não julgar, né? Legal. Mas dentro dessa característica desde que você levantou, né? Sobre cada um tem o seu tempo e cada um a sua medida diante da vida que se tem, dá o seu jeito de alongar, de não procrastinar. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas que vão com calma, acho que detêm um tempo de assimilação, e essas outras que você falou que até tem o prazer de procrastinar. Mas quando a gente pode conceituar ou até diagnosticar dentro do quando a procrastinação pode ser saudável, porque ela pode ser saudável, porque às vezes você requer um tempo de assimilação para aprender ou requerer habilidade, ter habilidade para determinadas coisas, mas ao mesmo tempo pode ter o hábito mental de procrastinar porque tem uma dificuldade de decidir e isso não se torna saudável porque você acaba sofrendo com isso, né? Como que a gente classifica e pode atuar para que sempre tenhamos esses hábitos saudáveis? Então, nós não podemos perder de vista nosso ser divino. Né? A gente aprende na Seiton que não somos matéria, somos seres espirituais, somos divinos. Então, quando a sua procrastinação está atrapalhando a vida de alguém, o crescimento de alguém, é hora de você fazer uma revisão, né, nos seus hábitos. Às vezes, a própria procrastinação, ela está atrapalhando a sua própria vida e você não está percebendo. Né? Existem pessoas que têm o hábito de chegar atrasado em tudo, e para ela está tudo certo, está tudo certo. Na Seiton o que começa e fala, o tempo é mais importante do que um relógio. Porque o relógio, se alguém me tirar, eu consigo comprar outro. O tempo não volta nunca mais. Né? 1 minuto, esse minuto que a gente está vivendo aqui agora. Né? Quem não participou disso nunca mais vai ter essa oportunidade. Então, na nossa vida também é assim. Né? Nós temos esse espaço para viver e para viver da melhor forma. E se a gente procrastina, o que acontece? Você está deixando de fazer alguma coisa importante, de viver um momento importante. Então, para quem conhece a Seitonei, para quem não conhece ainda e deseja conhecer, o caminho é esse, é fazer
faz com você mesmo essa reflexão, né? Poxa, eu como um ser divino, eu estou atrapalhando alguém? Ou eu estou atrapalhando a mim mesmo? Né? O Pretor Benedito falou assim, a pessoa às vezes ela passa por uma dificuldade e ela tem medo daquilo, então ela procrastina. Aí eu não vou fazer isso aqui de novo porque eu tenho medo. Né? Existem pessoas, por exemplo, que têm um acidente de carro e aí não quer dirigir, fica em casa, fica chamando um Uber, não quer mais. Ao passo que quando você enfrenta a dificuldade, ela desaparece. Então você tem que fazer essa reflexão. Por que eu estou procrastinando? E o que está me fazendo ter essa atitude? E aí você vai se organizando também mentalmente, né? Aí fazer da vida humana uma vida divina e avançar, né? Não é ficar parado, é avançar. Então isso aqui está me dando medo, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais dirigir, eu não quero mais conversar com tal pessoa, ou como o Pretor Benedito falou, não quero mais essa namorada, mas eu não sei, não tenho outra ainda, então vou ficando com essa, né? Então nós precisamos fazer essa reflexão. Eu estou procrastinando por quê? E não perder de vista essa nossa oportunidade de viver aqui e agora, esse momento que é único na nossa vida, né? Quem procrastina, perdeu, né? Sabe que você tocou no ponto interessante? E eu refleti bastante sobre isso na minha adolescência. Porque no início, eu sempre gostava de chegar nos encontros marcados no horário correto. E chegava até antecipadamente. Só que quando eu ia nesses encontros, as pessoas sempre se atrasavam. E aí eu comecei a pensar e agir de outra maneira. Já que todo mundo vai se atrasar, eu também vou me atrasar também. Ou, às vezes até propositalmente, eu vou chegar atrasado, porque naquele encontro vão chegar várias pessoas e quando você chega o primeiro a chegar, não tem ninguém para dialogar, então você fica procrastinando, né, adiando para chegar posteriormente. E aí eu comecei a cultivar esse hábito. Até que certa vez, dentro de uma atividade da Seitonoye, eu comecei a pensar comigo, e tem um detalhe. E aí, na minha adolescência, eu não sei por cargas d'água, mas depois eu descobri por quê, eu era sempre assaltado. Começava, era um boné, era um relógio, era o bilhete, hoje é bilhete o Vale Transporte, né? Mas era o Vale Transporte. Sempre alguém me abordava no meu caminho e levava alguma coisa, né? Eu era tão assaltado, mas tão assaltado, que eu cheguei a ter a habilidade de negociar com o meu assaltante. Hoje você pode deixar pelo menos 10% aqui para poder voltar de casa de ônibus, consegui até dialogar com o assaltante. E aí eu estava numa atividade da Seitonoye e eu lembro que um preletor disse assim, tome cuidado com o tempo. Às vezes você pode estar se questionando com relação ao tempo e achar que não está roubando de ninguém, mas quem rouba o tempo dos outros está roubando. E aquele que semeia, colherá da mesma forma. Bom, aí eu comecei a pensar e fazer isso que você disse. Fazer uma reflexão da minha postura com relação aos encontros. Porque eu me questionava, gente, por que eu sou tão assaltado assim? Né? A ponto de ficar até já prático nisso. E aí eu comecei a mudar o meu ponto de vista e comecei novamente a chegar nos meus encontros, nos horários marcados, e até eu fico tenso, assim, quando eu não consigo chegar no horário marcado, ligo avisando, enfim, né? Enfim, é importante essa autoanálise para que a gente possa deixar de procrastinar, mas ao mesmo tempo aquilo que me acontece, ela serve também de reflexão para eu mudar a minha postura, né, Bené? É assim. Na verdade, a gente muitas vezes vê essas situações difíceis e a gente não encara-las de frente, né? Eu tinha uma postura diferente. É uma postura que, por um bom tempo, eu carreguei também, que era, eu sempre cheguei 10, 15, 20 minutos antes, né? Meu pai ensinou para a gente, então, eu e meus irmãos sempre fomos muito cuidadosos com isso. Mas o problema é que eu chegava cedo, todo mundo chegava atrasado, e aí eu ficava frustrado e chateado e nervoso e brigava com todo mundo. E aí o seu pai falava, você não é todo mundo. Exatamente. Né? Mas aí eu aprendi que, na verdade, você não precisa chegar tão cedo, mas que você chegue no horário. No horário. Isso é muito importante, essa pontualidade. Mas veja que tudo isso acaba se tornando um hábito. Acaba se tornando natural se você pratica, né? Até o ato de não procrastinar, ou de procrastinar, né? Eu, por exemplo, quando eu estou viajando, quando eu vou para as férias, né, vou para a praia,
eu procrastino para sair da cama, para tomar um café, né? Mas você aí tem é uma direito, situação... né? Hã? Aí você tem direito. Aí eu tenho direito. É uma situação completamente diferente e não é o sentido de procrastinar que a gente está falando aí. Mas a gente leva um ritmo mais relaxado, né? A gente mudar para São Paulo, eu sou do interior do Rio, não é muito fácil, porque São Paulo tem uma vida muito diferente do que a gente está acostumado em outras regiões do país. Mas eu me lembro que há 10 anos atrás, o meu irmão se mudou para São Paulo, veio morar aqui em São Paulo também, e ele ficava indignado com o metrô em São Paulo, né? Porque o metrô pode estar vazio, pode não estar atrasado, pode não ter problema nenhum, mas isso é o contrário. O pessoal tem mania, abriu a porta, sai todo mundo correndo, né? E o meu irmão falava assim, para que corre tanto? Por que não sai mais cedo de casa? Para que buzina no trânsito, né? São hábitos pequenos que muitas vezes a gente não cria, que a gente não tem, que a gente não nutre e que podem facilitar a vida da gente, porque a gente tem uma vida muito mais feliz, mais tranquila, que não nos cause preocupação, que não nos cause irritação. O que precisa é a gente encarar todas essas dificuldades de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Apareceu dificuldade, resolve. Né? Dificuldade é oportunidade. Voltando aqui ao livro dos jovens, dificuldade é oportunidade para a gente realizar as coisas, aprender mais. Tem um capítulo no final do livro dos jovens que tem várias mensagens, né? E aqui na página 363 ele fala sobre divertir-se com as dificuldades. Eu não vou ler, procurem aí na livraria.sni.org.br o livro dos jovens, né? Mas fala a importância da gente encarar as dificuldades que se apresentam na vida da gente, seja como a gente falou no início, problema com autoestima, né? Problema de se sentir incapaz, problema de achar que não consegue, né? Olha isso não como algo limitador, mas algo que é uma dificuldade, mas que você, como filho de Deus, pode vencer. Quando eu era pequeno, meu pai queria queria ensinar a gente muita coisa, né? Eu me lembro que uma vez ele me colocou para pregar prego numa madeira. Pegou uma madeira, um monte de prego e falou, você vai pregar esses pregos alinhados, né? Eu não preguei nenhum, eu entortava tudo, eu martelei o dedo, né? Porque meu pai estava ali fiscalizando. E por muitos anos, isso era coisa que eu não fazia, eu não conseguia. Pregar um prego numa parede não dava jeito, porque eu me lembrava daquela situação. Até que chegou um momento de necessidade e eu falei, vou ter que pregar, vou ter que fazer alguma coisa. E aí resolveu, tem que encarar de frente, senão fica naquela situação. Compre uma parafuseira, né? Compre uma parafuseira também dá, né? É verdade. O Mas que não você sabe- pode é ficar estagnado. O hábito de procrastinar em relação às outras pessoas. Eu tive uma amiga minha que ela tinha uma tapeçaria. E toda vez que ela marcava com algum cliente, ela chegava no mínimo 15 minutos com atraso. E ela falava, o meu tempo é muito precioso, não posso perder. Aí um dia eu falei para ela, mas o do outro também é precioso. Aí um dia ela veio falar comigo, sabendo que eu sou pré-eleitora, e ela falou, Deise, 3 carros já me roubaram esse ano. O que está acontecendo? Que atitude mental eu tenho? Aí eu falei para ela, você não está roubando nada de ninguém? Você lembra que você falou do tempo das pessoas? Né? Então, quando você contou o seu relato, aí eu lembrei. E ela também, depois que fez essa reflexão, né, colocou as coisas no lugar. Né? Não que Deus tenha castigado ela por ela ter feito isso, mas a gente sabe que o nosso subconsciente ele busca situações para nos voltar lá no lugar correto que a gente tem que estar, né? Então, ele dá aquela chamadinha atenção, né? Então, o ato de procrastinar precisa muito cuidado, porque às vezes você está roubando e não sabe, né? Deise, nós falamos, o Bené falou de divertir-se com as dificuldades, você já deu uma dica também, e ele falou, né, por que fica sofrendo com essas correrias que a gente tem, por que não acorda mais cedo? E aí você definiu isso como dar uma esticada no tempo, identificar justamente o seu tempo e não sofrer com isso.
Mas as pessoas que nos acompanham nesse momento aqui no canal do YouTube, que têm dificuldades principalmente em realizar as tarefas importantes do dia, que adiam constantemente as tarefas importantes do dia, além dessas duas orientações que vocês já deram aqui, quais outras práticas são importantes para que a gente deixe de adiar as chamadas tarefas importantes? Bom, primeira coisa, né, que é uma ferramenta maravilhosa que a Seitonê nos ensina, é controlar o uso da palavra. Quanto mais você fala não tenho tempo, quanto mais você fala não consigo, aquilo vai criando uma força, uma vibração que vai dando impulso àquilo que você está falando. Então, o primeiro passo é não usar mais isso, né? Tudo que eu preciso realizar hoje, o tempo tem 24 horas o dia. E eu tenho 24 horas para realizar. Então, o mestre fala, deixe de fazer uma refeição, levante meia hora mais cedo, né? Mas vá se adestrando, né? Vá se colocando. Você como filho, ele falou agora, você é filho de Deus, você é um ser divino. Então, se você não agir dessa forma, não vai cair do céu, né? Então, vence aquele que não teme as dificuldades, está aí no livro dos jovens. E o que é não temer as dificuldades? É não ser escravo delas. Quando você se torna escravo de uma situação, você não está indo a seu favor, você está indo contra você. Né? Então, existem pessoas, né, como foi falado aqui no começo, existem pessoas que não conseguem ainda lidar com esse adiar as coisas. Não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ela é dona dela própria. Né? Ela tem um leme. Né? A chave da sua mente só você tem. Eu não consigo fazer você dominar você. Miltinho, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Se você não quiser, você não faz. Ao passo que se você quiser, você domina o mundo. Né? O mundo é pouco. Então, o que a Seitonê ensina? Procura fazer a meditação. O que é o ponto básico da nossa meditação Shinsokan? A partir desse momento, não sou eu quem vive. É Deus que está aqui e vive. Então, se Deus está aqui e vive, se Ele é a sua própria vida, não tem nada que te limite. Né? Então, eu posso não estar conseguindo hoje, mas eu vou treinar. Eu vou treinar. Né? O professor Masaharu Taniguchi fala, nenhum atleta se tornou grande atleta ficando dormindo. Ele treinou. Então, nós também temos que treinar aquele ponto onde a gente acha que não está pronto. Existe gente que é o fator procrastinar, existe outros fatores. Mas se você treinar, você domina a si próprio. Né? Então, o ponto-chave é esse. Eu não sou escravo, eu sou senhor. Eu domino o meu mundo mental. E eu vou conseguir fazer isso. Agora, para que você consiga fazer isso, é preciso que essa situação esteja te incomodando. Porque se você está confortável com aquilo, você vai mudar por quê? Né? É verdade. Vai mudar por quê? Existem pessoas, né, ele falou que procrastinam até pelo prazer de procrastinar. Para que eu vou levantar mais cedo? Se eu chegar no serviço 10 minutos mais tarde, está tudo certo. Aí sai correndo no trânsito, atropelando as pessoas. Mas para ele está tudo certo. Então, ele não vai querer mudar. Então, para você mudar, você tem que querer mudar. E aí você consegue. Né? O professor Masaharu Taniguchi fala, tudo aquilo que você quer fazer, você consegue. Basta querer. Então, é dominar seu mundo mental, é procurar usar a sua força mental. A gente fala da meditação Shinsokan porque é a nossa meditação. Mas existem pessoas que não sentem prazer em fazer meditações, né? Impostas. Mas basta ela controlar a mente dela, né? Eu não sou escravo, eu sou senhor, de hoje em diante vai ser assim, assim, assim. E ela vai dominando tudo isso. Maravilha. Bené, quando a gente fala também de procrastinação, a Daisy falou bastante sobre o fato de prejudicar os outros quando a gente adia tarefas importantes. Mas com relação também à nossa autoconfiança, porque a gente vai adiando tarefas importantes e a nossa, podemos definir como autoimagem, a nossa própria autoconfiança, que a gente adia, sofre e não consegue realizar essas tarefas importantes. Ou mais ainda, né? Citou-se aqui exemplos de que eventos passados que não aconteceram da forma que você queria ou imaginava, causou um determinado trauma, e isso fica no seu subconsciente e impede você de realizar determinadas coisas. Afeta também sua autoconfiança. Sim. Como as práticas da Seichonoye podem auxiliar para a gente ter mais autoconfiança a ponto de não mais procrastinar as chamadas tarefas importantes do dia a dia? Legal. Como as práticas da Seichonoye podem ajudar? Primeiro,
repetindo aí o que a preletora Deise falou. A atitude mental, as palavras emitidas, são muito importantes para essa mudança. Mas eu recomendo 2 coisas muito legais. Uma delas, eu estou exercitando bastante ultimamente, é o diário de elogio. Mas diário de elogio para si próprio, né? Começar a se elogiar. Pode ser no caderno, a gente tem o diário do elogio na Seitonoye que a gente escreve ali, normalmente a gente faz para as pessoas, mas faz para você mesmo, né? Esse é um ponto muito importante. A baixa autoestima exige de você um esforço maior, de você reconhecer os pontos bons, o lado positivo que você tem e que muitas vezes você não está enxergando. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a gente chega ao ponto de achar que não tem condições de realizar, isso é uma coisa que está na sua cabeça. É uma coisa que está muito fechado dentro de você. É uma determinação que você faz e que não tem ninguém para discutir, porque é você com você mesmo decidindo se você é capaz ou não. E muitas vezes você é capaz. Você é capaz. Eu não estou dizendo que você vai olhar para um piano sem nunca ter estudado e dizer, eu sou capaz de tocar esse piano. Não é disso que eu estou falando. Mas muitas coisas, muitas situações que se apresentam na nossa frente para serem resolvidas e a gente deixa de resolver ou procrastina, né, adia a resolução, a gente faz isso por comodismo ou por achar que não tem capacidade. Acredita mais em você. Tem aquele ditado, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai do jeito que tá. Muitas vezes na vida a gente tem que fazer isso. Só que junto aí com o diário do elogio, a purificação da mente, para modificar, a palavra ressignificar está em voga, né? O pessoal está utilizando muito. Mas para mudar a forma que você vê uma situação do passado, dar um significado diferente, a purificação da mente também pode ajudar. Mas não adianta fazer simplesmente essas práticas isoladamente e não correr atrás, não agir, né, de forma a exteriorizar a sua capacidade. Não adianta lá estar rezando e na hora que tem que agir, ficar acuado. Então comece a fazer, a se desafiar com coisas que são pequenas, né? Que não te causam tanto desconforto. E você vai ver que aos poucos vai aumentando essas ações, essas atitudes, e já você está fazendo coisas que você acreditava que não seriam possíveis. E aí você começa a parar de procrastinar. Em casa todo mundo estudou. Isso daqui eu sei que não é... como é que chama o programa? Vivências. Vivências, né? Não é vivências, mas eu gosto de vivências. Eu também gosto demais. E a gente teve a oportunidade em casa de ter o contato com a Seitonoye muito cedo, né? Não nasci numa família Seitonoye, mas entrei na adolescência já praticando a Seitonoye, minha mãe participando, né? E assim, meus irmãos são mais novos do que eu, e os 2 aprenderam a dirigir antes de mim, e eu não aprendia de jeito nenhum. Eu me lembro uma vez que meu padrasto saiu comigo, meu padrasto e minha mãe, para aprender a dirigir, e o carro morria numa subidinha, eu não conseguia entrar na avenida. Onde estava, eu parei, saí do carro e falei, eu nunca vou conseguir isso, eu não quero mais dirigir. E dei a volta, né? Eu já tinha aí uns 18 anos, né? E dei a volta no carro, sentei do lado do carona, meu padrasto pulou correndo e teve que sair com o carro, né? E eu realmente me limitei por mais algum tempo, né? Minha mãe tinha um bar e naquele sábado tinha faltado gelo, né, para gelar a bebida. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, me dá a chave do carro que eu vou buscar o gelo. E ela me deu a chave do carro porque eu sempre ia para o carro ouvir música no rádio, né? E ela falou assim, está de palhaçada, toma, vai lá, pega o gelo, né? E eu peguei o carro, liguei o carro e fui buscar o gelo. Só que assim, o percurso que eu faria, sei lá, em meia hora e de volta, eu gastei 1 hora. Eu acho que eu nem passei marcha. Eu devo ter ido de primeira o tempo todo, né? Quando eu cheguei, estava todo mundo descabelado, né? Onde você foi? Você não sabe dirigir? Eu só falei, o gelo está aí atrás. Eu me lembro isso, porque é muito engraçado para mim, mas foi um desafio que eu me impus, né? Eu já estava, meus irmãos dirigindo e eu não podia sair de carro porque
eu dependia de todo mundo porque eu sempre limitava. Precisa agir também. Quem de nós nunca enfrentou uma situação? Existem pessoas, eu falei, você precisa querer. Existem pessoas que querem e não conseguem. É o vício do fumo, por exemplo. Você vê várias pessoas falando, quero largar de fumar, mas não consigo. Como que ele vai fazer? Será que só com o diário de elogio ele consegue parar de fumar? Não. Ele precisa exercitar a vontade de querer. Né? Então, quando ele exercita a vontade de querer, ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa ele faz. Então, eu quero largar de fumar, eu quero largar de beber, mas eu não consigo. Então, lembra que você é um ser divino. Né? O professor Masaharu Taniguchi fala, não se deixa dominar pela matéria, não se deixa dominar pelo ambiente. Vai exercitando todo dia na sua mente. Eu sou um ser espiritual, o ser espiritual nunca fumou. Eu sou um ser espiritual, o ser espiritual nunca bebeu. Você vai exercitando isso, você vai conseguindo. No livro do professor Katsumi Tokuiza, Todos Podem Ter Sucesso, ele fala que ele queria muito ser um lutador de esgrima, mas a primeira vez que ele foi, ele já levou uma pancada na cabeça e ele desistiu. E ele falou, depois conheceu a Seitinoye, ele falou, não posso desistir, tenho que ir lá. E aí fez o que o Benê falou, vou levar pancada na cabeça, mas vou continuar até aprender. Né? Então, você tem que ter essa disposição de se colocar. Eu vou apanhar, mas eu vou aprender. Né? Vai doer, mas eu vou fazer. Né? Se coloca na situação de mais forte, na força que você tem. Esse livro dos jovens que ele está falando aí, o mestre fala que quando os jovens conhecem a força que ele tem, ele domina o mundo. Domina o mundo. Porque o jovem ele tem essa força interior. E jovem não é só, o professor Tokuiza fala no livro dele, né? Jovem não é só na idade. Jovem é na disposição mental de transformar. Então, se você tem a disposição mental de transformar, você transforma qualquer situação. Tem gente desde queira, né? Tem gente com 20 anos que já está pronto para morrer, né? Já está. Juventude realmente é algo que está na cabeça da gente. E a velhice também, né? E a velhice também, claro. Claro. Mas você citou aí sobre o cigarro, né? Eu fumei muito tempo, né? E procrastinei muito tempo também para parar. Mas tentava. Mas acostumei também a não conseguir. Não consigo. É muito difícil. Não dá. Até o dia que eu falei, ou eu paro ou o negócio vai ficar feio. Feio, né? Meu marido fumava 4 maços por dia. Meu Deus. Aí de um amigo dele foi fazer uma cirurgia, um transplante de coração. E a gente foi visitar. E era aniversário do meu filho caçula. Aí meu marido falou para ele, o que você quer de presente? Pode pedir. E ele, com 8 anos de idade, ele falou, quero que o senhor pare de fumar, porque eu não quero que o senhor fique igual o Expedito. Naquele dia, fumava 4 maços por dia. Naquele dia ele olhou para o menino e falou assim, nossa, você me ama desse tanto? E ele falou, amo. Ele largou o cigarro, nunca mais ele pôs um cigarro na boca. Olha só. A força do amor, né? A força do amor, a força da decisão, né? Que a senhora falou. Às vezes a gente não decide, né? Você quer ser feliz, mas também você não busca felicidade, porque é muito mais fácil ficar sentado esperando a felicidade procrastinando. chegar, né? Exato. Você quer viajar, quer conhecer outra cidade, quer conhecer outro país. Mas é difícil. A gente justifica demais, né? É difícil guardar dinheiro, mas com pequenos atos a gente vai gastando dinheiro. E quando vê, não tem jeito mesmo. A gente também não se compromete, muitas vezes, né, meu tio, com aquilo que a gente deseja. Se eu tenho autoconfiança, eu sei que eu tenho que mudar. Mas qual o compromisso que eu estou tendo comigo mesmo? Muitas vezes esse compromisso acaba sendo inexistente, né? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você colocar a culpa no outro. É muito mais fácil você dizer, eu não consigo, não tem jeito, é muito difícil, não dá, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Isso tudo é muito fácil a gente justificar. E tem um monte de gente, coitadinho, você não conseguiu, né? Só que deseja piedade também, deseja, E não traz felicidade para ninguém no final, né? No final das contas, se torna uma pessoa amarga, arrependida, por não ter realizado uma viagem, não ter feito determinada coisa. Por quê? Porque foi deixando, como eu disse no início, né, foi empurrando com a barriga as decisões. Enfim, cuidado com isso, porque é muito fácil
você cair nessa situação de aceitar as coisas como elas são. Tem que ser assim, né? Deus sabe o que está fazendo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele tarda, mas não muita falha, desculpa. né? É muita desculpa que a gente dá, sabe? Para não tirar, perdão da palavra, a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, sabe? É muita desculpa. E tudo bem, você não precisa tirar. Você não precisa correr atrás, você não precisa fazer. Só que depois não reclama também. Porque também não vai adiantar reclamar mais. O tempo passou, você perdeu. Por outro lado, vocês, quando começaram a fazer as suas colocações, surgiu uma palavrinha agora, nessa última fala de vocês, que é a palavra decisão. E é muito importante a gente também se valorizar e não olhar somente para o lado da procrastinação, porque a todo instante nós estamos tomando decisões, né? Antes mesmo de eu passar a fala para vocês, vocês já estão decidindo mentalmente o que vão falar em cima da pergunta que eu fizer. Decidiram estar aqui conosco, decidiram participar do programa Diálogos, enfim, a todo instante nós estamos tomando decisão. E muito da procrastinação é porque às vezes a gente não valoriza essas pequenas decisões da gente se valorizar mesmo como filho de Deus e que a gente tem sim capacidade de tomada de decisão. Isso muito o professor Katsumi Tokuhisa fala no Todos Podem Ter Sucesso, né? De que forma, então, essas questões da ação imediata, do que a gente já realiza no dia a dia, podem auxiliar-nos a não procrastinar? A ação imediata tem que ter sentido para você, né? Por que você faz determinadas coisas? Você não chega no seu horário no trabalho só pelo salário. Tem uma razão para você fazer isso. Você não toma uma decisão antes de sair de casa, vou acordar cedo, vou tomar banho, vou tomar café, só porque todo mundo faz. Você tem uma razão para isso. Então, a decisão que você toma, como você falou, antes de eu pensar em fazer, já está aqui o que eu vou fazer. Então, eu tenho que tomar essa decisão. Né? E aquilo que a gente falou no começo, o procrastinar te incomoda? Se livra dele. Se livra dele. Né? Então, de alguma forma, você tem que buscar situações para você se livrar daquilo. E isso exige uma decisão, exige uma postura. Né? E essa postura, ela não pode ser olhada só do lado prático, só do lado material, só do lado do todo mundo faz. Ela tem que ter um significado para mim, senão eu vou fazer uma vez e não faço mais. Né? Eu não vou fazer mais. Isso aqui não fez sentido para mim, eu não vou fazer mais. Por que nós da Seitonê levantamos cedo, fazemos oração, fazemos meditação, né? Fazemos tantas práticas da Seitonê? Porque tem significado. Não é só porque a gente quer. Tem significado. A gente sentiu, quando chegou na Seitonê, que tudo aquilo que a gente aprendeu e colocou em prática fez sentido. Fez sentido. Então, quando a Seitonê vem para nós agora, né, nessa era da informática, essa coisa corrida, vem para nós com esse tema procrastinar, eu tenho que fazer essa reflexão. Poxa, eu estou fazendo isso comigo? Em que a Seitonê pode me ajudar nesse sentido? Né? Então, eu já faço isso dia a dia. Eu já levanto cedo, eu já cumpro minhas obrigações, mas existe aquele ponto que eu não consigo. Né? Eu não consigo. Esse dia, uma pessoa aí, chefe de um departamento, falou, o que eu faço com certo funcionário? Porque ele tem 1h15 de almoço. Ele almoça em 1h10 mais ou menos, e volta para o departamento em 1h15. Só que depois ele sai para escovar o dente, para fazer alguma coisa, e fica 20 minutos lá fora. Isso também é um erro dele mental. Né? Também está roubando. Né? Então, é aquilo que eu falo, você está com aquela postura, você está fazendo tudo certinho, até um ponto, mas chega naquele ponto que você já não tem controle mais. Aquilo não está, para você, aquilo não está prejudicando ninguém, mas está. E aquilo que você prejudica o outro, mesmo sendo involuntário, né, vai ser usado contra você por você mesmo. Né? Então, eu já estou fazendo tudo certinho, mas ainda tem esse ponto que me pega, é nesse ponto que eu tenho que prestar atenção. É nisso que eu tenho que prestar atenção. E a Seitonê fala, contempla. Não fica com o olho preso naquilo que você não tem. Contempla o que você tem. Então, ele falou, diário de elogios, começa a contemplar aquilo que você tem. Onde você é bom? Onde você acha que você merece elogio? Contempla, né? Que aquilo vai aumentando, aumentando, e de repente aquela coisinha, aquela pequenininha, desaparece no meio de tanta coisa boa.
É uma prática que a gente aprende na Seitonê também, é contemplar nós mesmos, todas as nossas qualidades, tudo aquilo que a gente é de bom. E todos nós temos muita coisa boa, né? Todos nós temos. Então, às vezes, fica preso numa coisa só que não está boa, né? E o resto vai tudo por água abaixo. E tem coisa para reconhecer em si mesmo, né? Sim. É que a gente se diminui muitas vezes. Sim. Né? É mais fácil, né, prestar atenção no que eu não tenho. É engraçado isso, É. né? Eu estava vendo aqui o índice. Livro dos Jovens é um livro que a gente sempre traz da cabeceira. A professora Deise está com o dela ali, eu estou com o meu aqui. Novinho. Né? Que, na verdade, Esse já é o meu terceiro. eu tenho em casa um de capa dura, que foi lançado há muito tempo, eu guardo com o maior carinho, né? Mas tem uns capítulos muito legais aqui, que eu recomendo leitura. Exercite o poder da palavra, que a professora Deise falou. Seja uma pessoa autêntica e original. Para a gente ser autêntico e original, a gente tem que reconhecer essa originalidade, tem que reconhecer também que é filho de Deus. Tem um capítulo aqui que fala sobre as virtudes da amabilidade e da persistência. E a persistência tem muito com essa coisa de decisão, né? Você decide uma coisa, persista, não interessa. É claro que é importante você saber onde você quer chegar, mas talvez o que é mais importante aí é a persistência de você estar seguindo naquele caminho, né? Eu não costumo falar disso não, né? Mas quando eu fumava, várias vezes eu acabava o cigarro à noite e eu falava, não vou sair para comprar não, eu vou parar de fumar, eu preciso parar de fumar. E às vezes saía de casa no dia seguinte de manhã, primeira coisa, automaticamente entrava na padaria, um maço de cigarro, e ia para o trabalho fumando. Né? Quer dizer, falta de persistência, de constância no que você faz, nas suas decisões. E tem um capítulo aqui, põe em prática aquilo que você desenhou na mente. Ele fala, o capítulo 17, né? Ele fala exatamente sobre a situação em que você desenha o seu objetivo, mostra o que você quer, mas não coloca em prática. Então você tem que colocar em prática aquilo. Né? E tem um ponto muito importante, sabe, professora Deise, professor Miltinho, a forma que a gente se vê. A gente está falando sobre autoestima, de reconhecer a sua capacidade, isso é uma coisa, mas muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer o que a gente tem de bom, exatamente por causa da forma que você se considera. A gente aprendeu muitas vezes que tem coisas da vida que acontecem para você aprender e a gente acaba se acostumando com situações ruins que acontecem na vida da gente, mas a gente não pode se acostumar com o que é ruim. A gente merece o melhor. A gente é filho de Deus. Né? Tantas vezes a gente ouviu, tantas vezes, não, eu espero que, principalmente os mais jovens, não ouçam mais. Nós somos filhos do pecado, a gente é pecador, etc. e tal. Nesse livro que se chama Reconstruindo a Vida Humana, o Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, diz aqui, na página 58, enquanto a pessoa estiver com a mente presa aos pecados e males, por mais que confesse seus pecados e se arrependa, não conseguirá deixar de cometê-los, assim como um ex-presidiário acaba cometendo de novo um delito. Né? É a mesma coisa, você decide, mas tem na sua cabeça, você decide mudar, mas tem na sua cabeça que é difícil mudar, você não vai mudar, você não vai conseguir. Ele fala, por mais que se esforce, será em vão. Então, aquele que deseja realmente avançar para o bem, precisa mudar de direção. Você não deve agir permanecendo na posição de pecador. Deve agir na posição de homem ou de mulher, de ser humano, filho de Deus. Isso é muito importante. Enquanto você não compreender que Deus está dentro de você, que Deus permeia o seu ser, que Deus faz parte desse universo, e por ser filho de Deus, você tem capacidade infinita, já foi presenteado por Ele, né? De tudo que é necessário para você ter uma vida feliz, você não vai mudar. Você vai se sentir um coitadinho, um pecador que tem que sofrer mesmo. Né? E aí o problema é seu, mais uma vez. É você que não vai ser feliz. Então, muda o conceito de si mesmo. Isso é muito importante. O segredo é se amar, né?
Você precisa ser aquele que ama a si próprio, cura qualquer coisa, né, no seu corpo. O professor Marcelo Talicut ensina. Né? Você cura qualquer imperfeição no seu corpo desde que você se ame. Né? Amar a si próprio é amar a sua própria vida, saber o que você significa para as pessoas que te cercam, para a sua família, para o mundo. Né? Você começa a se amar que você vai realizando todas as coisas. Né? O amor é esse alimento da vida que faz a pessoa realizar tudo que ela precisa. Né? Então, nós precisamos exercitar esse amor, principalmente para nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não amar a si próprio, não ama ninguém. Não ama ninguém. Né? E para você que está assistindo esse programa, sabe, está conhecendo a Seitonê agora, entra lá no nosso site, vai passar aí, sni.org.br, onde encontrar, onde encontrar, procura a Seitonê, participa de uma reunião, vá lá, pode chegar, o pessoal é legal, a gente é diferente, a gente ri demais, a gente canta, a gente é feliz pra caramba, né? Pode ser que você estranhe no primeiro dia, mas persista, é igual quando a gente está vendo série, vê o primeiro episódio, não sei se vai ser bom, vê o segundo, começa a gostar, no terceiro já não quer parar. Seitonê é assim também, vá uma, vá duas, vá três vezes, procura aí na sua cidade, no teu bairro, e você vai ver que o pessoal é legal, o pessoal vai te fazer rir, a gente vai rir junto, e você começa a ver que as coisas começam a se transformar dentro de você. Exatamente porque, às vezes, você dizer para si mesmo, eu sou filho de Deus, não é muito fácil. Mas quando tem uma turminha, né, uma galerinha falando a mesma coisa, é mais legal. Quando você vê os relatos de experiências das pessoas que já estão praticando a Seitonê há mais tempo e se tornando felizes, prósperas, saudáveis, com harmonia dentro de casa, é tudo que a gente quer para a gente. E aí você vai ver que você tem que se reconhecer como filho de Deus. E a partir desse reconhecimento, meu amigo, é correr para o abraço, é ser feliz, sabe? Você não procrastina mais, não tem problema que te atrase, não tem nada que te faça adiar, muito pelo contrário. Né? Você resolve tudo e vai ser feliz. E você falou das pessoas irem para uma reunião da Seitonê e serem felizes, né? Todo mundo que chega numa reunião da Seitonê, a primeira coisa que aprende é preciso agradecer. Né? Então, todo mundo vai te abraçar, vai chamar que você é filho de Deus. A primeira tarefa de casa é agradecer. Começa a agradecer a todas as coisas, a todas as pessoas, a todos os fatos. Né? Que o sentimento de gratidão vai fazendo com que você reconheça, né, que o aqui e agora é o momento exato que você está vivendo. Então, viver o aqui e agora significa o quê? Tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, teria que ser feito hoje, aqui, nesse momento. E tudo que você está fazendo na sua vida hoje também, era para ser feito aqui e agora. Então, procrastinar, na verdade, é deixar de fazer uma coisa que você vai ter que fazer mais para frente. Né? Você só vai adiar uma tarefa, uma missão, mas vai ter que fazer mais para frente. Né? E é aquilo, né, professora Deise? Se a gente não resolve agora, lá na frente aparece de novo. Uma forma diferente, com uma pessoa diferente, numa situação diferente, mas vai ter que resolver. É assim. Para a gente crescer, para desenvolver, para melhorar, é desse jeito. Sim. É escola, né? Se você não fizer a prova do primeiro ano, você não vai passar para o segundo ano. Se não fizer do segundo, não vai para o terceiro, e assim sucessivamente. Na vida também, para progredir dessa forma. Se não resolver, espera que ele vai voltar. Então, para não precisar voltar, já resolve logo, já deixa tudo resolvido. Né? Que bom. Que legal, eu vou aproveitar que vocês fizeram um convite para os amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seitonê do Brasil a participarem das nossas atividades. O preletor Bené, lá no início ou no meio do vídeo, ele falou sobre a prática de purificação da mente. Essa prática de purificação da mente, ela é realizada nas sedes da Seitonê espalhadas por todo o Brasil. Para você consultar onde tem uma mais próxima de você, acesse o nosso site sni.org.br/onde encontrar. Lá estão os endereços e telefones de todas as sedes regionais espalhadas pelo Brasil. Entre em contato com esta sede regional e pergunte qual a reunião mais próxima de você e os horários dessa reunião e venha participar com a gente. Mas eu recebi também a notícia, a informação
que, apesar de nós termos um canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, nós temos uma audiência muito grande em Portugal. Em Portugal, onde lá estão muitos brasileiros participando da Seichonoye. E aí eu quero direcionar essa mensagem para os amigos de Portugal, especialmente que estão ali em Lisboa, na capital. No dia 17 de novembro, olha a oportunidade do aqui e agora de participar do evento da Seichonoye, para você que nos acompanha no YouTube e mora em Portugal ou nas proximidades. 17 de novembro, das 14 às 19 horas, no VIP Executive Zurich Hotel, que nome chique, né? VIP Executive Zurich Hotel, em Lisboa, a Seichonoye realizará Seminário da Luz, com o tema Prosperidade, Saúde e Felicidade em suas mãos, e será orientado pelo preletor da sede internacional, Ennio Masaki Hara. Então, os amigos de Portugal, imperdível participar deste evento, repito, no dia 17 de novembro de 2024. Amigos preletores, como a prática do amor altruísta e o do pensamento positivo que nós tanto propagamos dentro da Seichonoye podem influenciar na superação dessa procrastinação em diferentes áreas da vida? Praticando o amor, né, que falei antes, praticando o amor a você próprio e nas outras pessoas. Você deixa de pensar só em você e pensa no todo. Então, aquilo que você está procrastinando, mas está prejudicando outras pessoas, não faça. Não faça. Tire da sua vida aquilo. A Seichonoye ensina que nós não somos só pessoas com pensamentos otimistas. Nós somos pessoas com pensamentos iluminados. Um farol, ele ilumina só para frente. A luz ilumina em todo o redor onde a pessoa está. Então, uma pessoa que decide mudar a sua vida, ela tem que começar a praticar esse amor, né, altruísta e em benefício ao todo. Né? Aquilo que ela faz vai interferir na vida de todo mundo. O que eu estou fazendo aqui está interferindo indiretamente na sua vida também, na vida do Preletor Benê, na vida de todas as pessoas. Então, nós precisamos exercitar isso, esse sentimento de amor que a gente tem e nasceu para manifestar. Nós precisamos manifestar esse amor no nosso dia a dia, manter essa mente iluminada, manter esse pensamento de que eu não estou aqui nessa vida a passeio, eu vim aqui realizar uma grande missão, né? E eu tenho que começar essa missão através de mim mesmo. Né? Então, isso não é só em grandes obras. Né? O professor Masaharu Taniguchi fala, se você for esperar grandes coisas para agradecer, você vai agradecer muito pouco. Então, você tem que começar a exercitar isso nas pequenas coisas. O amor ele tem que fluir nas pequenas coisas. E ele tem que começar de você. Então, se você não se amar, não colocar em prática essa mente iluminada, aí seu amor fica pequenininho, né? Ele não vai vazar. Né? Como diz o professor Seixo Taniguchi, ele tem que vazar. É como aquele balde que tem um furo embaixo e inunda a sala de água porque vazou toda a água. Nosso amor tem que vazar. Aí, se ele vazar, ele vai atingir tudo ao nosso redor. Né? Tudo. Não vai sobrar nada que não seja iluminado pela luz do amor. Legal. A gente ouve, né? A preletora Deise é uma pessoa que, quando a gente ouve, ela escreve bastante para a revista, né? É um texto que eu gosto de ler, os textos dela, por causa dessa característica dela, quando fala do amor, né? Quando fala da doação, quando fala da relação com o próximo. Amor é isso, amor é Deus, né? Amor é que é o capaz de movimentar. A gente conhece aí o amor sendo manifestado de diversas formas, sendo cantado, não só na música, mas nas poesias, todos os tipos de arte, e a gente vê tantos tipos de amor manifestado, mas o amor verdadeiro é aquele que a gente dedica para o outro, porque na verdade não tem outro, né? Quando a gente dedica amor para as pessoas que estão ao nosso redor, é uma dedicação de amor a nós próprios, né? Isso é algo que a gente precisa refletir. E quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente ama, a gente é amado. Porque é uma coisa só.
Isso que é importante. E quando a gente ama, quando a gente tem um olhar amoroso com as pessoas, principalmente por aquelas mais desafortunadas, a gente cresce. Cresce pelo olhar caridoso e a gente colhe, na verdade, felicidade, porque agradece, porque foi mais afortunado na vida, né? Compreende melhor o quanto recebeu, e aí a prosperidade chega também, a saúde chega também. A gente acaba recebendo tudo que é necessário para a gente ter uma vida feliz e saudável, né? Tem uma passagem que eu acho que todo mundo conhece, tem gente que não conhece pela Bíblia, né? Mas conhece por causa da Legião Urbana, que é a carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, e fala que ele começa dizendo, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor eu não seria nada. Eu seria como um sino que é vazio, né? Você pode bater e é aquele som seco, mas o amor é muito mais do que isso. O som é aquele sino que reverbera, né? Como a preletora falou sobre o vazar, né? O entornar, o som do sino é aquele que atinge todos. E o amor tem que ser dessa forma. Na verdade, quando a gente age com amor, e principalmente o amor ligado à sabedoria, acompanhado da sabedoria, meu Deus do céu, não tem como dar errado nada na vida da gente. E o Paulo fala também, né? Se o amor não for transformado em obras, ele não é nada, né? Exato, né? A nossa salvação está nas obras. E a gente deve manifestar esse amor nas nossas obras, e que essas obras sejam aquelas que beneficiem as pessoas, que tornem as pessoas mais felizes, e que não só as pessoas que estão ao seu redor, mas sempre pense em todos os seres do nosso planeta e na nossa vida. Isso é amor, amor genuíno, isso é Deus dentro da gente, né? É isso aí. Muito bem. Preletores Bené, preletora Deise, muitíssimo obrigado pela vossa participação neste programa Diálogos. Foi uma honra compartilhar este momento com vocês. Muito obrigado pela presença e pelas orientações. Eu que agradeço a grande oportunidade. Não poderia deixar de falar também do amor aos pais, né? É verdade. Vamos falar de amor aos pais também um pouquinho, né? Que a gente deve a nossa vida a eles. Tá? Muito obrigado por essa grande oportunidade. Muito obrigado a todos que acompanharam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também. Prazer estar com a preletora Deise, preletor Miltinho. Maravilhoso, maravilhoso esse diálogo. Muito obrigado. E você que nos acompanhe, não procrastine mais. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, pois sempre que um conteúdo novo estrear aqui no canal do YouTube da Seiichi Noe do Brasil, você será notificado, e conteúdo novo, conteúdo bom é sempre bem-vindo em nossas vidas. Um novo programa Diálogos estreará na próxima sexta-feira às 20 horas. Imperdível, com um novo mediador, com novos preletores e um tema que fará você refletir bastante. Não perca! Até o próximo! O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer bem pertinho da sua casa, e você é o nosso convidado. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Abra sua mente e seu coração para encontrar soluções para os diversos desafios do dia a dia e viver uma nova vida que realmente vale a pena. Um dia de grandes ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através dos estudos dos ensinamentos, muitas pessoas têm resolvido questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. E esta oportunidade está diante de você, pois você também pode ter uma vida mais feliz. Neste dia também, realizaremos a prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nesse momento,
tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas e solução dos mais variados problemas. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. E para você que está em Portugal, Lisboa, dia 17 de novembro, das 14 às 19 horas, com orientação do preletor da sede internacional, Enio Masaki Hara, no VIP Executive Zurique Hotel. Venha participar com a gente!